Tudo começa com o cara caminhando e subindo as escadas, até que a sua chave cai. E ele apenas observa e diz: a chave, esquece, já que eu não usarei ela novamente. Então ele sobe até o teto. E ele começa a dizer que o sobrenome dele é Kao Xiangmeng. E ele tem 26 anos. Um homem e é solteiro. E você está se perguntando o que há de errado com essa pessoa, que nem quer mais as chaves de casa. Isso é simples, é porque ele nunca poderá voltar lá. Há 3 anos, alguns velhos colegas de classe e eles foram até a cidade para abrir um negócio. Eles passaram por um inferno e sofreram juntos, mas o que eles não esperavam foi que depois do primeiro ano de sucesso da empresa deles, quando as coisas finalmente estavam indo bem, alguém tirou ele da empresa e também levou todos os pertences dele. E o prota começa a perguntar que, a essa hora, todas as famílias deveriam estar sentadas e jantando juntas, certo? E depois daquele incidente, o que eu pensei foi, em primeiro lugar, tentar voltar atrás com tudo isso. Mas como alguém que perdeu tudo, não havia como sair daquele abismo. E o prota já olha para tudo e diz, mas que sorte. E ele continua a explicar que ele sentiu muita raiva, confusão e, o mais importante, a dor. E nesse mês em que ele esteve em casa, ele se isolou do mundo exterior. E esse tipo de solidão e desesperança se acumularam lentamente. O que encheu a cabeça dele foi dor. Enquanto ele vai subindo, ele diz, mas o que isso tem a ver comigo? Ele continua, mas agora ele não tem como acabar com essa dor. E ele sobe no negócio e começa a pensar, além de ir de arrasta, eu não consigo encontrar outra opção. Então ele salta, e enquanto vai caindo ele já pensa, posso finalmente me libertar. Enfim, ele cai em um monte de saco e ele começa a ouvir o som da chuva. E ele coloca a mão na cabeça e pergunta se ele não foi de arrasta. E assustado ele já fala que ele saltou daquela altura e está muito bem. E o quão inútil ele deve ser para não poder ir de arrasta logo. Então ele tira a mão da boca e diz que esse gosto tem gosto de ketchup, mas ele não tem nenhum ferimento, então isso é... Então ele olha para o lado e vê um zumbi. E logo ele começa a se perguntar o que é isso, enquanto se assusta. E vários zumbis começam a aparecer, enquanto ele fica apenas observando. E do nada ele literalmente sai correndo e começa a dizer que era um zumbi mesmo. Mas como isso é possível? E ele se pergunta se essa é a pós-vida. E ele já começa a pensar que não é isso. Existem chuvas, batimentos cardíacos, dor, todos esses processos através do cérebro dele. E ele ainda está vivo. E aí ele sai correndo e manda ele respirar, enquanto ele vê vários zumbis. Ele já para e começa a dizer, rapaz, todos eles estão em todas as partes. Tudo o que eu fiz foi ficar em casa por apenas um mês. O que diabos aconteceu com o mundo? Então vemos uma pessoa aparecendo pedindo ajuda. E do nada o zumbi começa a devorar essa pessoa. E o prota já se pergunta, eles estão realmente se alimentando de humanos? E ele já diz que agora não é hora de ficar surpreso. Ou então o próximo a ser comido será ele. E então de longe ele observa uma garota zumbi. Ele olha para ela e começa a dizer, aquela zumbi ali, porque ela parece um pouco diferente dos outros. Então a zumbi dá um berro e avança em alta velocidade em direção ao prota. E o prota apenas fala, ela me viu de tão longe. Enquanto ela avança freneticamente, o prota dá um salto para o lado e a garota continua a procurar. Enquanto o prota entra em algum lugar, ele começa a dizer, a velocidade de movimento de um zumbi normal não é lenta, mas aquela zumbi de agora a pouco era normalmente rápida. Eu fui definitivamente de arrasta dessa vez. Então a zumbi começa a bater na porta e o prota começa a pensar, eu tenho medo de ir de arrasta. E ele sai correndo e começa a dizer, essa porta não será capaz de detê-la. E ele continua a pensar, porque eu não tinha acabado de me jogar e vários zumbis aparecem. E ele continua a pensar, porque eu os vejo me perseguindo e eu corro pela minha vida. E então ele sobe as escadas e começa a dizer, eles estão em toda parte. E já pensa, claramente se eu os deixasse me atacar, eu já teria ido de arrasta. E a outra zumbi mulher já derruba a porta com um chute. E o prota continua a pensar, mas o meu corpo não está me obedecendo. Ele quer fugir. Isso é porque estou sendo dominado pelo medo. E enquanto o prota vai subindo as escadas, ele já fala, afinal, saltar e ser comido por zumbis são duas coisas diferentes. E ele já pensa que isso não é uma razão diferente. E do nada um zumbi aparece na frente dele. E do nada ele continua a pensar, o que eu estava procurando não era ir de arrasto. Então vemos as lembranças do prota. O prota falando para alguém,
Guanzong, eu achava que éramos melhores amigos. Por que você fez isso? E a pessoa responde: você não consegue nem entender. Dá o senso comum. Não é de se admirar que você tenha caído a essa posição. Ele aponta pro Prota e diz: como alguém que não tem valor, é inútil. Você deve ser tratado como lixo e jogado fora. Então vemos um atendente falando pro Prota: lamento, senhor, não podemos te conceder um empréstimo com base em sua pontuação de crédito. E o Prota já começa a implorar, pedindo ajuda dessa vez. E a garota continua a responder: senhor, por favor, não seja assim. E começa a chamar os segurança. E voltando para a realidade, o Prota para e começa a pensar: eu só queria usar os meus próprios métodos e me liberar desse abismo. Mas depois de olhar como o mundo está agora, Então o Prota fala pro zumbi para não tocar nele enquanto o chuta. E ele sai correndo e ainda diz: eu estou mais determinado do que nunca. E ainda fala pro zumbi sumir. Enquanto ele corre, ele diz que definitivamente ele não vai de arrasta aqui. E continua a dizer: mesmo que eu tenha tentado ir de arrasta há pouco tempo, agora eu mudei de ideia. Então ele sai correndo subindo as escadas. E ainda diz: como a morte não vai resolver a minha dor, então eu não vou morrer mais. Então a zumbi se enfurece e dá um salto em direção ao Prota. Então a garota zumbi ataca. E do nada uma notificação do sistema aparece, ativando o sistema. E o zumbi erra o ataque. E o Prota se pergunta o que está havendo. E o sistema começa a explicar: Hosti Kao Xiaomeng, você foi redirecionado pelo sistema Isekai. A sua primeira tarefa foi designada: contrate seu primeiro empregado e remova as ameaças de vida, procurando por candidatos elegíveis. Perfeito. Um candidato elegível foi encontrado: Gu Xiaoyu. Então o sistema seleciona a garota e o Prota se pergunta o que está acontecendo e ainda diz: como assim? Sistema de Isekai? O empregado que eu deveria contratar é esse que está à minha frente? E o sistema já pergunta se ele quer contratar esse empregado. E vários zumbis começam a aparecer. E o Prota levanta a mão e diz: eu tenho alguma outra escolha? E ele apenas aceita. Então a mulher zumbi começa a chorar, do nada, enquanto o sistema ativa ativação de empregada bem-sucedida. Então a garota zumbi muda seus trajes. E então o Prota pergunta para ela que ele ainda não entendeu o que está acontecendo, mas o seu primeiro serviço é se livrar deles. E a garota zumbi não responde. E ela avança em direção ao zumbi, desferindo um chute na cabeça de um. E ela pega o braço de um e arremessa na cabeça de outro. E ela avança em alta velocidade, desferindo um chute giratório nos monstros. E então ela para no chão e dá um salto, acertando mais 2 zumbis. E o Prota, apenas observando, fala que isso foi incrível. E ele começa a dizer que, nesse mundo, esse é simplesmente o melhor empregado. E então ele já coça a cabeça e diz: graças a Deus que isso terminou. E o sistema já avisa para ele: parabéns por concluir a missão. Aqui estão as recompensas. E então a mochila cai e o sistema já avisa: Kao Xiaomeng obteve as seguintes recompensas: mochila básica 100 pontos acumulados e uma chance de jogar na loteria. E o Prota já fala: eu também consigo jogar um jogo de graça na loteria. Bom, se é a loteria de habilidades, provavelmente. Ou de comida. Ele já fala: vamos ver, tem comida e água. E também tem roupas. Então ele pega uma espada e diz: haha, ainda tem armas aqui, isso é ótimo. E ele começa a se perguntar o que exatamente é esse sistema e o que ele quer que ele faça. E ele já fala que, bem, é o fim dos tempos, então nem mesmo esse sistema está me chocando mais. Eu irei checar a loteria primeiro. E então ele ativa o ticket e abre a loteria. E o sistema já avisa que a roleta está girando agora. E um brilho acontece. E o sistema avisa para ele: parabéns, você ganhou o fragmento da memória de Gu Xiaoyu. E o Prota apenas se pergunta: como assim, fragmento de memória? E o que isso faz? Ele ainda fala que é como aqueles drops para progressão in-game. Parece bacana, mas como eu posso usá-lo? Então do nada um brilho surge. E o Prota se pergunta o que acabou de acontecer. E ele percebe que está em outro lugar. E se pergunta onde é que ele está. E ele diz: mas o que está acontecendo? Como esse cara passou através de mim? Então o Prota observa uma garota. Enquanto ele observa, ele diz: então ela é a Gu Xiaoyu. Então eu estou na memória dela agora. E então o cara fala: como a nova empregada, suas conquistas estão muito impressionantes, mas você sabe sobre a atual situação da empresa. Ficou muito ruim, então teremos um salário de... E a Xiaoyu responde: está tudo bem, chefe. Eu vim do interior para a cidade sozinha, e meu nível de escolaridade não é tão alto.
Eu estou muito grata pelo chefe ter me contratado. Então, mesmo se você me pagar pela metade do salário, eu não irei reclamar. E então o cara já coloca a mão na cara e diz: olhe para mim, eu estou tão envergonhado de ser seu chefe. Sobre isso, a outra metade não paga do seu salário será dada novamente pela empresa assim que voltarmos nos trilhos. Pagaremos de volta. E a garota toda animada responde: certo, chefe. E ele continua a dizer: então continue a fazer como está fazendo. Trabalhe duro. E o prota apenas observa. E a garota já segura um grampo. E ela se olha e diz: o grampo que eu comprei com meu primeiro salário é tão lindo. E ela observa e diz: quando eu escapei daquela casa, prometi a mim mesma que não importava o quão difícil fosse, eu iria viver alegremente. Então esse problema não é nada. E ela dá um suspiro e se anima e diz: mais cedo ou mais tarde, eu terei a minha casa própria. E o prota, observando, começa a dizer que ela é tão otimista. E o sistema já volta ele para a realidade. E o prota se pergunta se já acabou. E o sistema já notifica. Notificação do sistema. Você foi designado com uma missão secundária. Tarefa: por favor, retorne à imobiliária Shengxi para encontrar o grampo de cabelo de Gu Xiaoyu e receba de volta o salário restante. Recompensa: lealdade da empregada mais 20. E o prota já se pergunta: lealdade da empregada? Isso é usado para determinar a atitude da empregada em relação a mim? Então ele se vira para ela e diz: vendo como você salvou a minha vida agora, eu preciso terminar essa tarefa e eu vou deixar o zumbi para você. E não muito tempo depois, o prota e a Xiaoyu, eles trocaram de roupa e chegaram à localização da tarefa. Rapaz, a zumbizona ficou insana, viu? Cê é doido. E o prota também. E ele já fala: mesmo eu já tendo visto o poder de combate dessa garota, realmente me faz pensar o quão fora do normal. Isso é, graças a Deus ela é a minha empregada. E o prota já para na sala e diz: enquanto ela cuida do zumbi, eu deveria achar logo o laço. Eu lembro que deveria estar perto da mesa da Gu Xiaoyu. E então ele encontra, e um zumbi aparece atrás dele. E ele diz: Gu Xiaoyu, eu achei o laço. E o zumbi cai em alta velocidade. E o prota já se assusta dizendo: ele tá querendo me levar de arrasta. E ele já observa a garota. E ele diz: não parece que quando ela sai levando o zumbi, ela não liga para o que está em volta. E então a garota olha pro prota. E o prota olha para ela. Mas ela faz uma cara extremamente irritada. E o sistema já avisa. Mensagem do sistema: nível de lealdade dos empregados está muito baixo. Isso pode impedir a habilidade deles de distinguir inimigos de aliado. E o prota, todo assustado, já fala: o nível de lealdade tem esse tipo de uso? E ainda fala para ela sair de perto. E aí ele sai correndo, enquanto reclama que esse tipo de design não faz sentido. E essa já é a segunda vez que a Xiaoyu corre atrás dele. E ele reclama dizendo que vai logo e trava a porta dessa vez. Não tem um sistema para reduzir o dano. E a Xiaoyu continua a bater. E o prota só reclama: eu preciso cumprir a tarefa logo. E essa porta não vai aguentar muito mais. Eu tenho laço, mas onde é que eu acho o salário? E dentro da sala, ele observa o chefão cheio de nota de dinheiro. E ele olha pra ele e diz: esse maluco é o chefe nas memórias da Gu Xiaoyu, que não tava nem se mexendo. E eu tomei um susto. E ele olha pra ele e diz: realmente, o que ele falou da firma tá falida é papo furado. E a sua imagem na memória da Gu Xiaoyu, você é tão ganancioso quanto Guanzong, aquele que tirou tudo de mim. Mesmo sendo um zumbi, a única coisa que você faz é contar dinheiro. E a Xiaoyu continua a bater na porta. E o prota já lembra que ele tem que pegar o dinheiro. E ele chega até a mesa e diz: eu só vou levar os $2.000 da Gu Xiaoyu. E vou deixar o resto para apodrecer aqui com você. E quando o prota coloca a mão no dinheiro, o zumbi já segura sua mão. E o prota se assusta, enquanto um zumbi feioso olha para ele. E o prota já fala que ele não vai me soltar. E puxa sua espada: eu vou usar você para testar a minha lâmina. E então ele desfere um corte bem no braço do zumbi. E ainda diz: o próximo golpe vai levar a sua vida. Então ele ataca novamente, mas o zumbi consegue desviar e ainda lançar a espada para cima. E o zumbi pula em direção ao prota, o jogando no chão. E o prota no chão começa a dizer: o que eu faço? Será que eu vou virar comida? E ele já pensa: calmou, calmou. Eu preciso arranjar um jeito de tirar ele daqui, certo?
e ele pega um pouco de dinheiro e arremessa para cima, enquanto fala pro zumbi ver o dinheiro. E o zumbi, todo loucaço por dinheiro, já sai correndo atrás de todas as notas. E o prota animado pega novamente a sua espada e avança em alta velocidade em direção ao zumbi. Enquanto o zumbi tá ali de boa catando o dinheiro, o prota pula até ele e diz que não concorda com isso, e o parte ao meio com um único golpe. E ele ainda continua a dizer: afirma que eu quero criar, jamais abusará dos seus trabalhadores, e eu vou cuidar deles como a minha família. Então vemos a Xiao Yu. Ela está tranquilamente tranquila. E o prota chega até ela e fala: desculpa, estava meio rasgado quando eu achei, então eu arrumei um pouco, e se não ficar tão bom, não saia correndo. E ele já vira pra ela e diz: olha só. Enquanto a Xiao Yu fica magnífica. Cê é louco, tá até brilhando. E o prota olha pra ela e diz: interessante, você sorriu. E ela já faz uma cara sinistra, enquanto o prota apenas fala: acho que não vi direito. E esse foi o início da jornada para criar uma firma pós-apocalíptica. E o prota, enquanto caminha com a Xiao Yu, começa a dizer: e não se preocupe, eu vou dar um jeito de achar todos os fragmentos da sua memória, mas eu não sei o que vai acontecer quando juntarmos todas. Um tempo depois, o prota começa a pensar: eu me chamo Cao Xiaomeng, um homem de 26 anos que não serve para nada, e que o negócio faliu. Eu tinha decidido acabar com tudo, mas tive que encarar uma crise zumbi, e eu até obtive um sistema de empreendedorismo. Por isso eu decidi mudar minha maneira de pensar e decidi sobreviver nesse mundo sem esperança. Desde aquilo, 5 dias se passaram e eu estive explorando o sistema sem parar. E as habilidades que eu tenho agora são recrutar funcionários zumbi. Recrutamento é uma que eu recebo prêmios por fazer tarefas. Então vemos o prota arrebentando com um monte de zumbi. E a Xiao Yu já dá um bicudo na cara do zumbi. E o prota já parte um zumbi no meio. E um tempo depois, ele para e começa a falar: eu não me sentia tão revigorado em um longo tempo. Realmente parece um processo de autorrecuperação. Ele já fala pro sistema se tem alguma tarefa. E o sistema já avisa: estocar recurso. Descrição: se você deseja sobreviver em um mundo pós-apocalíptico, você não deve ter poucos recursos. Requerimentos: junte 50 itens de comida e 50 itens de água. E a recompensa será 100 pontos e um sorteio. E o prota já para na frente de um mercadão. Ele já diz: interessante, estocar recurso. Eu gosto muito disso. Ele já vira pra Xiao Yu e fala pra eles irem. E ele chama novamente ela. E ela se vira. E o prota já pergunta se ela não está se sentindo bem. E ela já vem correndo toda animada. E o prota já se pergunta por que parece que ela está agindo mais estranha hoje. Ele já fala que vai deixar pra lá. E para eles aproveitar os benefícios pós-apocalíptico. E lá dentro vemos vários zumbis. E o prota caminhando enquanto a Xiao Yu arrebenta os zumbis. Ele já olha e fala: mas graças a Gu Xiaoyu cuidando do zumbi ao meu redor, eu posso relaxar e encontrar os itens que eu preciso. E novamente surgem mais zumbi. E a Xiaoyu já dá um tapa na cara de cada um. E o prota, já todo assustado, fala: rapaz, o poder de combate dela diminuiu hoje. E não é nada como destruição dos últimos dias. E enquanto o zumbi cai lá atrás, as latas de comida aparecem. E o prota, todo animado, já fala: interessante, aquele cara nos ajudou a encontrar as latas. Que sorte, é carne e dá pra almoçar. É tudo graças ao chute letal que a Gu Xiaoyu deu nele. Enquanto ele observa a Xiao Yu, ele chama por ela. Enquanto ela tá chorando, ele pergunta se ela está chorando. E ele pergunta o que tá acontecendo. E do nada um zumbi segura sua perna. E ele já fala: o zumbi que a Xiao Yu atacou, ele não foi de arrasta. Enquanto vários zumbis aparecem, o prota se pergunta se nenhum deles foram de arrasta. E ele já se irrita e diz, enquanto carrega a Xiao Yu, ele pergunta pro sistema o que aconteceu com a Gu Xiao Yu, porque parece que ela está sofrendo tanto. E o sistema responde: a funcionária entrou em seu estado faminto e a performance do seu corpo caiu drasticamente. E o prota, todo assustado, fala: estado faminto? Zumbi também ficam com fome? E o que eu faço então? Eu dou carne para ela? O sistema já fala: usando pontos, você pode trocar por refeições para os funcionários, permitindo que eles recarreguem suas energias. E o prota já grita para fazer a troca imediatamente, enquanto ele ataca vários zumbis. E o sistema já avisa que está trocando por refeições e que a troca foi completa.
e ele já está preparando a refeição para o funcionário e avisa que a refeição ficará pronta em apenas 30 minutos. E o prota já fica irritado dizendo que isso é muito tempo, enquanto vários zumbis encurralam ele. Ele para e começa a dizer: como tantos zumbis entraram aqui? Enquanto observa, ele já diz que tem muitos deles. E ele se pergunta se ele vai de arrasta aqui, e ainda chama os zumbis pra porrada. Enquanto do nada uma garotinha começa a o chamar, dizendo para ele ir lá correndo e muito rápido. E o prota já fica meio indeciso, e ainda fala enquanto ataca os zumbis: não fiquem no meu caminho. E ele já para na frente de um dos zumbis e diz: você não consegue perceber que a minha funcionária está com fome? E eu estou com pressa? E ele já dá um ataque no zumbi, o arremessando para o chão. E um tempo depois ele diz: obrigado, se não fosse por sua ajuda, nós estaríamos encrencados. E o prota apenas olha de canto, enquanto a garota aponta a adaga para ele e diz: não precisa se apressar para agradecer. A comida que você acabou de coletar, entregue-a para mim. E do nada surge várias pessoas, enquanto o prota está encurralado. E uma das pessoas já fala para ele entregar a comida logo. E a garotinha já diz: não queremos te machucar, apenas queremos a comida, por favor. E o prota já começa a pensar: estamos em desvantagem, até que a Xiaoyu esteja recuperada, eu só posso colaborar. E a galera já começa a dizer que eles viram que ele pegou um monte de comida, e para entregar logo, ou eles pegarão à força. E o prota só responde: se acalmem, eu vou dar a comida para vocês. Ele já pega uma lata de feijão e diz: aqui ó, feijão enlatado. E vão com calma, tem o suficiente para todos vocês. E a garota já diz: obrigada, Sr. Cal, não tem mais comida no armazém. E não comemos há 2 ou 3 dias, então estávamos morrendo de fome. E nós sentimos muito pelo nosso comportamento mais cedo. E ela para atrás do prota e diz: na verdade, a gente não era assim no passado. Por causa dos zumbis, tudo mudou. E o prota apenas responde: ou foi o oposto, eles voltaram a ser os selvagens que um dia já foram. E o prota já pensa: mesmo assim, eu não achei que eles prefeririam morrer de fome no armazém do que ir lá fora procurar comida. E os monstros são bem fortes. E um cara com barrigão aparece e diz: pode dar para a gente a sua comida e água? E o prota responde: aí, você já está pedindo demais, não? E uma velhinha atrás já diz: agora mesmo você estava sendo tão generoso. Você deve ter muito mais. Você não vai ir de arrasta se nos der mais um pouco. E o prota já levanta e diz: vocês não se atrevam a lutar com o zumbi. Ao invés disso, vocês intimidam alguém que está sozinho e no mesmo barco que vocês. Isso é muito bonitinho. Então alguém pega um laço e prende o prota e ainda diz: grandão, começa a procurar. E a garota já diz: parem, ele já nos deu comida e vocês não deveriam agir assim. E o velhote barrigudo já diz: o que é uma garotinha como você sabe? Deixa o tio Wang te contar uma coisa. Esse mundo está acabado. E se você não levar as coisas dos outros, agora outros levarão de você. E o prota já fala: eu desisto, peguem o que quiserem. Enquanto a galera vai procurando, a Xiaoyu fica apenas observando. E ela observa alguma coisa. Enquanto ela observa, alguma coisa esquisita aparece. E o prota já fala: vocês não podem ser mais gentis. E isso machuca. E o prota já começa a pensar: a minha espada ainda está comigo. E vai ser difícil virar o jogo se eles a pegarem. E ele já diz: certo. E ainda diz que ele amarrou a lata de carne na perna dele. E a galera já fica toda animada, se perguntando o que é isso. Carne? Por que você não disse isso antes? Esse povo é muito estranho, hein? E alguém já disse: eu sou uma mulher, dê para mim primeiro. E o outro já diz: eu sou o mais velho, respeitem os idosos. E a garota apenas diz para eles pararem de brigar. E o Quatro Zóio já fala: vocês são todos balofos e não deveriam comer comidas oleosas. E eu lido com isso. E o prota já lança no chão a latinha e diz: agora. E dá um chute na lata para cima. E ainda diz: quem quiser vai pegar. E a latinha cai lá atrás. E a galera já fica toda vidrada olhando. E todos saem correndo atrás da carne. E um deles já fala: um grupo de porcos gordos quer pegar de mim. Vocês ao menos conseguem correr. E então Quatro Zóios pega a latinha e diz: eu não me importo de aceitar. Enquanto os outros dois vêm atrás dizendo: estava apenas uma prateleira depois. Agora eu sei as desvantagens de ser gordo. E o velhote já fala: cadê o cara magrinho? E a velha responde: quem se importa? A carne é minha. E a garota já fala: tia Xiu, se acalmem, pessoal. E o velhote começa a dizer: corra, Xiaozinha, corra. E a garota pergunta o que foi.
Enquanto alguém diz para salvá-la, a garota apenas dá uma olhada, e o prota apenas observa e pensa, essa corda está bem amarrada. E o prota já fala irritado, porque eles já estão de volta. Não deveria ser assim. E a garota já diz pro prota, Senhor Kaô, corra rápido, enquanto a empregada do prota fica parada observando. E o prota pergunta o que aconteceu. E a garota responde que a tia dela foi comida. E o prota pergunta se ela foi comida por um zumbi. E ela responde que não, e que não foi um zumbi. Mas... E então vemos do nada uma explosão acontecendo. E um monstro enorme aparecendo do nada. Enquanto a Xiaoyu fica parada na frente dele. Esse monstro gigantesco, com vários tentáculos, aparece. E o prota já pergunta se é um monstro ou é um zumbi mutante. E o outro cara já começa a pedir para salvarem ele. Mas nada acontece e ele vira um moço. E o prota apenas olha sem falar nada. Enquanto o velhote começa a dizer, não, eu não posso ir de arrasta aqui. Eu tenho que sair desse lugar. E o prota já fala para ele não abrir a porta. Mas ele abre e um zumbi aparece. E já vem com o bocão para morder. E o prota já todo irritado diz, mas que bando de idiotas. E ele já pula atacando o zumbi. Enquanto penso, aquele povo não parece tão forte como a Xiaoyu, e eu só preciso enrolar mais um pouco. Mas agora eu estou sendo atacado na frente e nas costas. Oh, sorte! E o sistema já avisa. Aviso, a tarefa foi analisada como sendo perigosa. E vemos vários zumbis aparecendo. E a Xiaoyu ali de boa parada, enquanto a garota tá atrás dela. O prota apenas dá uma olhada enquanto um zumbi o ataca. E o prota já fala dizendo pro zumbi sair de cima dele. E ele já pensa, se tudo terminar aqui, não, definitivamente não. E o sistema já avisa, a tarefa foi analisada como sendo perigosa para o hospedeiro, modo de trabalho colaborativo. E o prota pergunta o que houve. E o sistema avisa que a funcionária Gu Xiaoyu, modo de trabalho colaborativo ativado. E a garota se transforma novamente, enquanto o prota aponta para frente. E ele nota que sentiu uma energia. E ainda diz, modo de trabalho colaborativo? O que é isso? E o zumbi vem correndo em alta velocidade, enquanto o prota dá apenas um tapão na cara dele, o arremessando para longe. E o monstro parte para cima da garota, e o prota já aparece atrás dele, o cortando. E a garota olha pro prota e diz, Senhor Kaô. E o prota já fala que acha que não precisa explicar, e que pelo que acabou de acontecer, ele já entendeu. E as habilidades dele estão no mesmo nível dos meus funcionários, certo? Mas especificamente, são os valores dos status que sincronizaram. E um zumbi novamente vem atrás do prota. E a Xiaoyu dá uma lapada na cabeça dele, enquanto ela para comendo alguma coisa. Enquanto ela mastiga, o prota olha para ela e fala, Gu Xiaoyu, você se abasteceu? E continua a dizer, você se recuperou bem a tempo. Vai ser bem mais fácil com você por perto. E ela de boaça comendo seu pão. E eles olham para a lua gigante e diz, como nós dois podemos resolver isso rapidamente, né? E então os dois partem para cima. E o prota já manda aquela frase, vamos derrubar esse povo estranho e depois blá blá blá. Então vemos o povo atacando e o prota e a Xiaoyu desviando. E ele ainda diz que continuar com a tarefa é a meta. Enquanto o monstro faz uma cara feiona, o prota avisa para Gu Xiaoyu se livrar dele. E então ela desfere vários socos, abrindo vários buracos no monstro. E o prota de boaça com sua espada. Enquanto isso, os figurantes estão lá atrás falando. Eles realmente são muito fortes. Ainda bem que eu não fui contra eles. Um tempo depois, alguém diz, finalmente saímos. E a tarefa está completa. E já estamos cheios. Mais do que satisfatório. Então a garota chama o prota, pedindo para ele esperar. E a garota diz, sozinho eu e o Xiaoqin provavelmente não sobreviveremos nessa situação. E o outro garoto lá atrás diz que o Sr. Kaô é bom em combate. E então ela já grita animada. Então, Sr. Kaô, você poderia? E o prota já dá um corte seco. Não. E ainda diz que tem água e comida. E algumas armas aqui. Deve ser o suficiente para ajudar por um tempo. O fato de eu tê-los salvo do povo foi para pagar por terem deixado eu me esconder no armazém. Mas eu definitivamente não vou trabalhar junto com uma pessoa que apontou uma faca para mim. Enquanto ele vai saindo, ele diz que deseja boa sorte e chama Xiaoyu. Enquanto ele caminha com ela, ele já diz que ele não usou a recompensa do sorteio. E ele já ativa o sorteio. E o sistema já ativa. E ele se pergunta o que vai ser e que ele está tão empolgado. Enquanto ele observa, ele já fica todo chocado e se pergunta se isso é realmente sério. Ele pergunta se ele realmente tirou isso. Então vemos que é comida, coisa boa, né? Coisa deliciosa. E ele se pergunta se realmente conseguiu algo assim. E ele já todo animado começa a dizer, mesmo que eu sinta falta disso, por não comer há bastante tempo, ainda sinto como se a chance na loteria foi à toa. E a
Xiaoyu já começa a ficar toda estranha, observando a situação. Enquanto ela fica olhando pro copo do Prota, o Prota já vira pro outro lado, enquanto ela fica fazendo a cara mais fofa do planeta, com seu copinho na mão. E o sistema já começa a avisar. Anúncio do sistema. Como recompensa por ter dado à funcionária Xiaoyu sua comida preferida, a lealdade do funcionário aumentou em 10%. Anúncio do sistema. Como recompensa pelo aumento de afeto, e o afeto atual está em 30%, o primeiro espaço de habilidade foi desbloqueado. E o Prota todo animado já pergunta se o espaço de habilidade já foi aberto. E ele já pergunta se esse é realmente o motivo de aumentar a lealdade dela. É para desbloquear uma nova habilidade. Isso é tão roubado. E todo animado ele fala: só me avise se quiser comer mais, alguma coisa no futuro. Eu definitivamente vou conseguir para você. O sistema já pergunta para ele escolher qualquer uma das 3 habilidades de Gu Xiaoyu. Ele já fala que é bem difícil escolher e que seria muito mais fácil se eles pudessem testar as habilidades primeiro. Então vemos as 3 habilidades: Deus da Guerra Violento, Deus da Guerra Furioso, Deus da Guerra Imortal. E o sistema já fala: entendido, iniciando o sistema de teste de habilidade de funcionários. Você pode tentar a habilidade apenas uma vez. Por favor, escolha uma habilidade para manter assim que o teste acabar. E o Prota animado já fala: isso é incrível, vamos lá, Xiaoyu. Vamos testar algumas habilidades. E um tempo depois, o Prota já fala que eles encontraram esse lugar na missão dele de 2 dias atrás. E a quantidade de zumbis é boa e tem bastante espaço em volta. E o Prota caminhando já fala: não há lugar algum melhor do que esse para testar a habilidade. Então vemos um cais cheio de zumbi. O Prota paradaço ali já fala: ok, Xiaoyu, vamos testar as habilidades. E ele já avisa pro sistema: primeira habilidade, Deus da Guerra Furioso. E a Gu já avança freneticamente, atacando o zumbi. E ela carrega a energia na mão e desfere um soco poderoso, mandando todos os zumbis para cima. E o Prota todo animado já fala: ela usou um soco e eles saíram voando. E a descrição é: Deus da Guerra Furioso, poder de ataque diminuído para 80%, agilidade diminuída para 80%, mas adquire ataques em área com pouca chance de controle com efeito de paralisia. Enquanto a garota brilha, o Prota já fica pensando que é uma ótima maneira de limpar a área. Isso é bem excelente. E o Prota já avisa pro sistema que eles vão testar a próxima habilidade, Deus da Guerra Imortal. E a Xiaoyu já começa a brilhar, enquanto todos os zumbis começam a ficar freneticamente malucos. E o Prota já fala que é uma habilidade que absorve o ódio. E a Xiaoyu já desfere um soco no zumbi. Enquanto o Prota observa, ele fala: os ferimentos nos corpos da Xiaoyu estão se curando. Regeneração. E isso também consegue provocar zumbis, como uma habilidade que atrai poder. Isso é muito legal. E a descrição é: Deus da Guerra Imortal, o poder de combate total diminui para 70%, mas adquire a habilidade de curar feridas e recuperar forças após derrotar zumbi, e diminui ligeiramente a necessidade de comer. E o Prota já fala: e agora a terceira habilidade, Deus da Guerra Violento. E então a garota começa a brilhar em vermelho. E o Prota já sai correndo dizendo: tenho que procurar um lugar para me esconder primeiro. Por favor, não enlouqueça e me ataque como da última vez. Então a garota começa a brilhar e fazer uma cara sinistra. Então ela ergue sua mão e desfere um grande ataque nos monstros, acabando com eles instantaneamente. E a descrição é: Deus da Guerra Violenta. Após iniciar o modo violento, o poder de ataque aumenta em 200% e entrará no modo fraco depois que o tempo do modo violento for finalizado. E o tempo do ataque é proporcional ao tempo de enfraquecimento. E o Prota já fala que isso é muito poderoso, enquanto a garota tá ali quietinha brilhando. E ela já avança em vários zumbis, destruindo todos sem parar. Uma garota aparece voando e pega um zumbi pela cabeça, fazendo ela explodir instantaneamente. O Prota e a Xiaoyu já se viram observando e se pergunta quem é essa. E então vemos uma zumbi boladona. Rapaz, que zumbi insana, viu? Muito braba. E o Prota, observando, já pensa: cresceram um espinho, um zumbi mutante, que legal. E a Xiaoyu já avança em alta velocidade e ela salta e desfere uma voadora na zumbi mutante. E o Prota, apenas observando, já pensa: mesmo sendo um ataque com a forma deusa da guerra violenta, ele foi bloqueado. Enquanto a luta se estende, o Prota vai pensando: essa coisa é diferente de tudo que já encontramos até agora. E os efeitos do deus da guerra violento estão se dissipando. E se não lidarmos com isso rapidamente, estaremos em muito apuros. E o Prota já avança dizendo: modo de batalha colaborativo Gu Xiaoyu. E o sistema já ativa:
E o Prota já manda ela recuar, e os dois saem correndo do zumbi mutante. Enquanto eles fogem, o Prota já pensa, essa coisa com certeza pode correr rápido. E ao entrar no beco, ele observa alguma coisa. Ele já avança em direção à coisa para levar de arrasto, e ele já diz, como ainda tem essas coisas no caminho. E do nada o Prota observa que é um indivíduo, e ele já diz para não levar ele de arrasto. E o Prota apenas pergunta se ele está vivo, e já arrasta o cara pela mochila, enquanto o cara diz quem é você, e pedindo para ele não puxar. E o cara apenas fala, se acalma, não fique em pânico. E a zumbi mutante vem correndo em alta velocidade, e o cara já fica logo assustado. Ele já aponta e diz, mas o que é isso? É um zumbi mutante? E ele fica cheio de medo e já sai correndo enquanto o Prota fala, já que você não quer que fiquemos em pânico, você gostaria que parássemos de correr? E o cara apenas responde, vai cagar, vai, é um zumbi mutante, a gente está acabado. E o Prota vai correndo e fala, não desista ainda, zumbis mutantes ainda são zumbis, definitivamente tem um jeito de sair dessa. E o Prota já chama o cara para ir para outro lugar. E ele já olha que está sem saída, enquanto a zumbi mutante vem correndo em alta velocidade. E a Xiaoyu já dá uma observada e avança em direção à mutante, parando na frente dela. E o Prota apenas comenta que a Xiaoyu não consegue ganhar, e eu tenho que achar um jeito de parar o zumbi de cabelos brancos. E do nada ele já fica em choque e fala, o que é esse cheiro? E o carinha responde que é gasolina, e o Prota apenas fala para ele dar a sua mochila. E o garoto pergunta por quê, e o Prota responde que eles não têm tempo, e se você quer viver, passa a mochila. E o garoto responde que entendeu e entrega a mochila. E o Prota apenas arremessa a mochila e manda a Xiaoyu voltar. E a Xiaoyu apenas olha, enquanto o Prota arremessa a mochila. E a zumbi corta a mochila no meio. Enquanto cai muita gasolina em cima dela, ela fica parada observando. Enquanto o Prota fala para tomar cuidado, ele joga um isqueiro, ele já canta a vitória, enquanto acontece uma grande explosão. Mas a zumbi apenas fica mais irritada, enquanto o Prota se esconde atrás do garoto, dizendo para não ficar parado e ir. E um tempo depois, o Prota caminhando calmamente dizendo que escaparam da morte e que isso foi magnífico, e ainda diz que foi tudo graças à sua mochila de inflamáveis. E ele ainda agradece o garoto. E o garoto todo assustado já fala, nós escapamos, mas o que eu vou falar para os outros? E o Prota tranquilamente vai olhar suas missões. Atualização da missão. Completar 100 missões solicitadas. Recompensas serão distribuídas baseadas na dificuldade. E o Prota apenas comenta que numa hora dessa, enquanto o garoto tá ali reclamando da vida, falando que o que ele faz e que a irmãzona Meng vai dar ele de comida ao zumbi. E o Prota chega atrás dele e fala, ei garoto, você quer me contratar? Em outro lugar, alguém fala, eu digo que os zumbis aqui hoje parecem estar aumentando em números. Nós não temos escolha nisso, não é? As pessoas continuam indo e vindo para fora da nossa área. E quando eles observam, ele diz que tem alguma coisa ali. E a outra pessoa responde que também viu. E ainda se pergunta se eles conseguiram. Enquanto o Prota aparece batendo no zumbi. E lá fora o Prota aparece correndo com um garoto. E ainda diz que conseguiu. E o sistema já avisa que a dificuldade da missão é D. Contratante de Zul. Proteger o alvo na rota até o destino. E a missão foi completa. E a recompensa total foi pontos. Mais 20 pontos. No totais você tem 62. E o sistema já avisa que essa é a missão da história principal. E ele completou a primeira de 100. E o Prota apenas pergunta, eu só consegui pontos? Isso significa que conseguirei um bilhete de loteria quando completar todas as missões da história principal? O sistema responde que um bilhete de loteria pode ser trocado por 100 pontos. E o Prota comenta que parece que tem várias formas de usar os pontos. E lá dentro uma galera aparece apontando coisas para ele, perguntando quem são eles. E o garoto responde para não atacar que é ele, o da Azul. E o cara do moicano apenas responde, e quem são esses dois? E o garoto diz que eu acabei em perigo e não consegui o combustível. E esses dois me salvaram, então eu queria que eles conhecessem o líder. E o cara do moicano apenas fala, o chefe está no telhado, deixe lá o Lir levar vocês. Enquanto eles caminham, o Prota comenta que ele não esperava ver um lugar tão limpo, depois que o apocalipse começou. E a pessoa na frente diz, nós estamos ocupando um hospital que ainda não estava operando.
então o lugar ainda está bem ajeitado. Enquanto sobem as escadas, o prota comenta que ele pensava que os acampamentos no Apocalipse seriam bagunçados. Ainda diz que eles são bem organizados. E a pessoa responde assim: é porque o nosso líder é incrível. Ele organiza tudo direito. Todo mundo tem seus trabalhos e suas tarefas. Alguém responde que o treinamento está acontecendo no telhado e que a entrada é proibida. E o cara apenas responde que o da Azul voltou e trouxe 2 novas pessoas. E a pessoa responde ok. E lá em cima vemos uma garota que diz: ô lixo, não fique apenas desviando, vá logo e acabe com esses malditos zumbi. E alguém responde: mas é a nossa primeira vez em combate real. E a garota já diz que os zumbis não vão dar uma segunda chance e é melhor vocês pensarem direito quais são as características de um zumbi. E o garoto já dá um berro. O número 1. Zumbis têm medo da luz. Eles vão ficar mais lentos sob a luz do sol ou qualquer luz brilhante. E o número 2, eles são sensíveis ao som. E a garota já pega o seu porrete e diz que o número 3 destrua eles. E os garotos respondem entendido. E a outra garota que subia com o prota apenas chama a capitã e diz que o da Azul retornou. E a garota pergunta se ele conseguiu o combustível. E o garoto, todo assustado, já responde que ele não conseguiu. E ela já se irrita e diz: se você se atreve a voltar sem combustível, não conseguiremos ligar a luz brilhante. E os novos recrutas não conseguirão lidar com o treino noturno. E ela já faz uma cara feia e diz: você me prometeu 3 vezes e eu também te dei 3 chances, mas e o resultado? Um lixo incompetente. Saia do acampamento até a noite. E ela aponta o seu porrete e diz: e esses 2 patifes? Nosso acampamento não precisa de gente recomendada por esse lixo. Deem um fora. E o prota apenas fala: calma, não tenha tanta pressa em expulsar as pessoas. Estamos aqui para fazermos negócios. E ela já muda de cara e pergunta: negócios? E começa a rir igual a maluca. E ela já fala que o acampamento dela tem um lugar para ficar, comida, água, medicamentos e soldados, equipamentos médicos. E vocês são apenas um time de 2. Estão tentando fazer negócios comigo. E a quem vocês estão querendo enganar? O Prota e a Xiaoyu apenas observa. E do nada um grande barulho acontece e vários zumbis aparecem correndo. E o garoto comenta: os zumbis escaparam e o sol se pôs, eles estão mais fortes. E ainda pede ajuda para a capitã. E o Prota apenas ergue o dedo e manda a Xiaoyu fazer esse trabalho. E ela apenas não fala nada e avança em direção ao zumbi, enquanto o garoto fala: ei, o que ela está fazendo? E o Prota apenas abre os braços todo animado e fala: você precisa de combustível e nós podemos ajudar a fornecer um pouco. E quanto ao pagamento, o da Azul e nós poderemos permanecer no acampamento e tudo bem para vocês? Enquanto isso, a galera fica toda assustada e a capitã também se assusta. Enquanto o Prota fala: acredite em mim, nesse maldito apocalipse, subordinados, amigos, eles não são confiáveis e você dificilmente irá de arrasta para eles. Mas um homem de negócios é diferente. Enquanto estiver obtendo lucro, eu serei o seu mais confiável. Enquanto a Xiaoyu acaba com todos os zumbis com um único golpe, e o Prota apenas fala: aliados? E um tempo depois alguém fala: eu não entendo. É um apocalipse e você quer que eu te leve para um shopping que se tornou um ninho de zumbis? E o Prota apenas responde: não tem nenhuma eletricidade nem água. O que há de tão bom lá? E o garoto responde: ninguém te forçou a aceitar essa tarefa. Já que você aceitou, pare de reclamar, seu velhote. E o sistema já aparece avisando: confirmação da missão. Siga-o até o destino do alvo. A nova missão e a dificuldade é E. Voltando para o diálogo anterior, a capitã apenas fala: esse é o contratante. Ele esteve conosco desde o começo do apocalipse. E o Prota pergunta: uma missão de um garoto? E o que eu tenho que fazer? E ela responde: ir até o parquinho do shopping e Ida. E voltando para a realidade, o Prota apenas comenta: para poder trabalhar no acampamento, eu acho que vou ter que seguir esse moleque. E o Prota observa um zumbi vindo em alta velocidade. E ele já fala pro garoto ficar do lado dele. Mas então o garoto arremessa algo na cabeça do zumbi. E ele responde: velhote, eu não sou um pirralho, eu sou o Wang Ryu. Eu não tô indo para o shopping para brincar. Eu quero procurar o meu pai. E o Prota já pensa: as habilidades dele parece que ele treinou bem no acampamento. E ele responde: se ele tá no shopping, eu acho que a chance de sobrevivência é quase zero. E o garoto responde que sabe disso. E ainda diz que ele só quer saber se ele virou um zumbi ou não. E se ele virou, ele vai acabar com ele.
E o Prota apenas se vira e diz, interessante. O sistema já avisa que a missão foi alterada e que a missão foi completa. Em outro lugar, alguém comenta, uau, incrível, mais uma vez. E alguém pergunta, pai, por que você gosta tanto de fazer os outros felizes? E ele responde que, olhe todas essas pessoas passando. Todas elas às vezes têm um dia solitário, triste e doloroso. Mas se alguém triste passasse e por acaso visse a minha performance e se animasse por isso, e o garotinho pergunta, você tá falando sério? Ou você tá me zoando? E o pai dele responde, é claro que eu estou sério, porque sorrir é mágico. Então vemos o garoto parado à frente ao prédio, e ele já pensa que, se o meu pai virasse um zumbi, ele nunca se perdoaria por ter virado um monstro, comedor de humanos. Enquanto eles caminham, o Prota comenta que é por isso que você quer vir aqui? E o garoto responde que sim, e que ele mesmo precisa fazer isso. Mas o Prota fala que isso é estranho, porque eles não viram nenhum zumbi, mesmo estando no terceiro piso. E ainda diz que ele espera que não seja uma armadilha. E então o Prota ouve um som, e ele já fica confuso, enquanto vê uma geleca de monstro zumbi. Rapaz, tá monstro feio da pega, que mutação estranha. E o zumbizão já cai no chão, enquanto grita, e vários outros zumbis começam a ficar enfurecidos. E eles partem em alta velocidade em direção ao Prota, e o Prota irritado já comenta que é uma armadilha de um zumbi mutante. E o garoto já diz que o velhote jogou praga, e o Prota apenas fala pra Xiaoyu resolver esse problema. E ela já avança em alta velocidade. Enquanto isso, o Prota fala, por isso o acampamento, não queriam trazer ele aqui. Enquanto a Xiaoyu avança, ela para na frente do monstro, e ela já avança dando uma bicuda. E o monstro parado apenas olha para ela, e depois ele começa a gritar, atacando ela instantaneamente, mas errando porque ela desviou. E o Prota vê que aconteceu uma bagunça, e o Prota já manda o garoto ir encontrar logo um lugar seguro para se esconder. E o garoto apenas comenta que aquele velhote é o meu pai. E ele já começa a se lembrar do sorriso do pai dele, enquanto vê ele transformado em monstro. E ele já pede pro pai dele sorrir novamente, hipnotizado. Enquanto isso, o Prota apenas chama ele para se esconder primeiro. E o garoto diz que não, e ainda responde que você deveria correr e salvar a irmã Xiaoyu. Eu preciso terminar as coisas com o meu pai. E o Prota apenas pergunta para ele não fazer isso. E o garoto diz para confiar nele, e para não se esquecer da missão dele. E do nada ele responde, então eu deixarei isso com você. Enquanto caminha, o Prota comenta que ele realmente não esperava por isso, que ele fosse um garoto tão formidável. Enquanto isso, voltando para Xiaoyu, um zumbi tenta atacar ela, mas ela dá uma bicuda na cabeça dele, e vários outros pulam em direção a ela, mas ela dá um soco na barriga de um, e começa a bater nos outros. Mas vários zumbis cercam ela, e um até puxa o cabelo dela, e ela já fica toda irritada, enquanto está sendo consumida pelos zumbis. Enquanto o Prota observa de longe vários zumbis rodeados nela, o Prota apenas fala, vá para cima, Gu Xiaoyu. E ela ergue sua mão, mandando todos os zumbis para cima, enquanto está ofegante. Enquanto o Prota observa, ele comenta, você esqueceu como lutar sem o seu chefe por perto? E ela se vira pro Prota, e o Prota salta lá de cima e vai em direção a ela e diz, vai, acabe com o monstro, e eu vou tomar conta dos pequenos. E ela já se vira e vai em direção aos monstros. E o Prota já manda ativar a habilidade, Deus da Guerra Violento. Ativar o modo de trabalho colaborativo. Ele já ativa todas as habilidades, e a garota começa a ficar com uma aura tenebrosa. E cada um vai para um lado. Ela vai para o monstro e o Prota vai para os Minions. Voltando pro garoto, ele apenas fala, se acalme, só fique calmo. Eu tenho treinado tão duro no acampamento. Dia sim e dia não. Tudo aquilo não foi para esse momento. E eu vou tirar o meu pai daqui se ele estiver vivo. E eu vou acabar com ele se ele for um zumbi. Uma pessoa como meu pai nunca se perdoaria por se tornar um zumbi, comedor de humanos. E o garoto fica apenas espreitando, enquanto o pai dele está ali parado sem se mover. Então o garoto avança e diz que é agora, mas um zumbi segura o seu pé. E o garoto comenta de onde esse cara saiu. Mas o pai dele vai em direção a ele, enquanto o garoto ataca o zumbi. E o garoto comenta que o pai dele viu ele, e ele ainda diz que ele vai de arrasta. Voltando para o Prota, ele já comenta que,
Porque toda vez que eu saio, eu encontro um tipo diferente de zumbi mutante. Mas a Shiryu não parece indo ao estado de emergência, como quando encontramos aquela zumbi. Então esse provavelmente é mais fraco. Então vemos o zumbi deslizando de lado. E o prota comenta que coisa chata. E o zumbi novamente dá um grito. E do nada ele faz uma cara mó feia e lança um laser em direção ao prota. E o prota apenas dá uma desviada para o lado. E ainda comenta que, o que é isso? Um jato de zumbi? Mas que porcaria. E o zumbi já vem em alta velocidade. E o prota apenas para e comenta, é isso. E o zumbi novamente ataca. E o prota apenas fala que sabe como derrotar. E o zumbi feioso começa a rosnar. E o prota desvia e fala, mesmo que seja forte, sem um motorista, um carro se torna inútil, certo? E ele já chama Shiryu e fala para mirar na cabeça dele e para ela dar tudo de si. E ela já vem com seu pé erguido, caindo em alta velocidade na cabeça do monstro. E os monstros começam a gritar enquanto acontece uma grande explosão. O prota comenta, uau, parece até fogos de artifício. E uma explosão gigantesca acontece. E o prota já fica todo animado dizendo que isso foi incrível. E ele fala que ele imagina como as coisas estão indo com ele. Voltando para o garoto, ele começa a reclamar que o zumbi está acabando de estragar as coisas. E o pai dele avança até ele, transformado em zumbi. E o garoto assustado já fala para ele não vir até ele. E ainda grita o nome do pai dele enquanto chora. E o pai dele para na frente dele. E o garoto o observa. E o pai dele olha com a cara de zumbi feião e dá um sorriso. E o garoto já fica todo confuso e começa a se lembrar de coisas. E ele lembra de quando ele falava, pai, o que a gente faria se o apocalipse acontecesse assim, como nos filmes? E o pai dele responde, deixa eu ver, o apocalipse. As vidas de todos seriam bem difíceis, eu acho. Nesse ponto, o que os humanos mais precisariam são esperança e positividade, então. Então o garoto ergue sua mão e ataca o pai dele. Enquanto o pai dele está transformado, ele se lembra do sorriso do pai dele e ele já pede para ele sorrir. E um tempo depois, enquanto caminhava, o prota comenta, a resposta do seu pai foi muito legal. E o garoto responde, não é? Eu também achei. E o garoto comenta, irmão Mank, no futuro eu vou ser forte quanto você. Eu quero proteger todo mundo. E eu quero ser um soldado que fará os outros rirem. E o prota responde, acho que você não consegue não. E o garoto responde, por quê? Eu vou trabalhar duro e treinar. E o prota apenas comenta, com seu pai sendo tão incrível, você definitivamente vai ser mais forte do que eu no futuro. E o garoto chorando apenas comenta, sim. E o sistema já avisa, ajude o seu cliente a acabar com o alvo. E essa missão foi completa. Recompensa totais 40 pontos. Rapaz, essa obra é muito boa. E se você chegou até aqui, meu velho, você é 10, você é incrível. E deixa o like. E tem mais vídeo aí. Só maratonar, tem bastante. E é isso, até a próxima. Ui.